abençoe, meus irmãos, a paz a todos. O Senhor nosso Deus abençoe a cada um que está ao vivo aqui com a gente. Nossa irmã Damiana está na área, alguns irmãos estão entrando. Isso é uma bênção, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso grupo. Hoje estamos iniciando esse grupo de estudos no Facebook. Nós colocamos o nome desse grupo de Resenhas do Reino de Deus. O que é uma resenha? Uma resenha, a gente pode dizer que é um resumo de um livro. E nós estamos, a cada resenha nós vamos estar estudando um livro. O primeiro livro vai ser esse livro aqui abençoado, Multiplique, que é um livro sobre discipulado do nosso irmão Francis Chan, com também o irmão Mark. Eles juntos escreveram essa literatura abençoada para nos ajudar no nosso discipulado, nas raízes da nossa fé, naquilo que nós temos que aprender para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito maravilhoso. Então, esse grupo vai ser destinado a isso, para a gente estar estudando livros, conteúdos. Eu vou ver se tem como salvar esses vídeos para depois jogar lá também no canal do YouTube, para juntos a gente estar estudando mais da maravilhosa palavra de Deus, que o Espírito Santo venha usar essa literatura, esses vídeos, para abençoar muitas vidas que depois vão assistir esse vídeo e que estão com a gente aí no grupo. Vai ser uma bênção, tá bom? Então, como eu já disse, o nome desse livro é Multiplique. Aparece um pouco aí invertido na tela, que eu estou usando aqui a câmera frontal. Aí aparece um pouco invertido, mas o nome aqui é Multiplique. É uma bênção de Deus, é um livro que fala sobre nossos passos, os primeiros passos nosso na caminhada com Deus. E isso é muito especial, muito maravilhoso, porque o Senhor nos ensina como nós devemos andar na sua maravilhosa presença. E nós estamos felizes por causa disso. Então, esse livro, ele é muito maravilhoso. Ele tem aqui, eu vou ler aqui o índice para vocês, olha. Primeira parte vai falar da vida como discipulador. O que é um discípulo? A ordem para fazer discípulos, o coração de um discipulador. A parte 2 vai falar sobre a vida como igreja. A vida na igreja, a igreja local, a igreja global. Também a parte 3 vai falar como estudar a Bíblia. Por que estudar a Bíblia? Estudando a Bíblia em oração e obediência, estudando de forma lógica. A quarta parte vai falar sobre entendendo o Antigo Testamento. Ou seja, são vários assuntos referentes ao Antigo Testamento. E a parte 5 fala sobre entender o Novo Testamento. Várias matérias acerca do Novo Testamento para a nossa meditação. É um livro de discipulado, ou seja, são lições da palavra de Deus para mim e para a sua vida, para que juntos a gente possa crescer mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Depois, se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar um link para você que quiser comprar pela internet, você pode comprar. Ou então você pode também me mandar uma mensagem que eu posso lhe ajudar a adquirir esse livro pela internet, inclusive pelo nosso link de vendas. Nós somos também, a gente representa a Amazon, que vende muitos livros, muito material abençoado. A gente pode mandar o link para os irmãos estarem adquirindo. Mas enquanto isso, vamos estudar um pouco mais a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Obrigado, amor. Amém? Então, o livro começa com a mensagem do discipulado, a vida do discípulo. O que é um discípulo? Isso é muito importante. Na sua opinião, o que é um discípulo? Muitas coisas podem surgir na nossa cabeça. O que é um discípulo, na sua opinião? Nosso comentarista ele deixa claro para nós que ser discípulo se refere a ser um estudante ou um aprendiz. É um seguidor. Quando nós dizemos que somos discípulos do Senhor, nós estamos dizendo que somos aprendizes. Nós somos alunos do Senhor. E isso é maravilhoso, porque no momento, nos dias em que a gente vive, muitas pessoas se dizem cristãs, mas não seguem o Cristo.
Como disse o nosso autor aqui, isso é uma coisa completamente ilógica, não faz sentido nenhum. Eu carregar o nome de Jesus na minha vida, mas não segui-lo, não seguir os seus passos, não seguir os seus mandamentos. É algo interessante que muitos dizem, sou cristão, amo Jesus, mas não seguem a Cristo, não amam a Cristo. Então, em primeiro lugar, o que é ser um discípulo? Discípulo é aquele que estuda o seu mestre, é aquele que aprende com o seu mestre. Ele é um aprendiz. Na época de Jesus, os discípulos eram aqueles que seguiam o seu mestre para onde quer que eles fossem. Eles andavam com os seus mestres, faziam exatamente o que os seus mestres mandavam eles fazerem. E a meta desses discípulos era se tornarem um dia como o seu mestre. Essa também é a nossa meta. Nós jamais seremos maior do que o nosso Senhor Jesus. Há um texto maravilhoso da palavra de Deus, por exemplo, em Lucas. É o texto que nós estamos lendo aqui no campo missionário, em alguns núcleos missionários com os nossos irmãos, sobre o discipulado, sobre esta missão abençoada que Deus tem ministrado aos nossos corações e às nossas vidas. Lucas 6,40 diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então, o texto ensina que nós jamais seremos maiores do que o nosso mestre, mas se formos bem preparados, se formos trabalhados, se formos instruídos, nós poderemos nos tornar parecidos com Jesus, nós poderemos ser como o nosso mestre. Isso é algo muito incrível, que pecadores como nós possamos um dia chegar a ser parecido com o nosso mestre. Foi exatamente o que disse o apóstolo João, por exemplo, em 1 João, capítulo 2, e o versículo 6, está escrito assim: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É um desafio da palavra de Deus, porque está escrito que nós devemos andar como ele andou. Isso é algo realmente incrível. Somente pelo Espírito Santo de Deus é que isso será possível. Então, o que é ser discípulo? Ser discípulo é exatamente ser um seguidor, ser um aprendiz, ser aquele que segue. Não como nas redes sociais, que muitas das vezes poderemos ter vários seguidores que nem nos conhecem, mas o discípulo é aquele que ama o seu mestre, é aquele que segue o seu mestre de uma forma toda especial. Isso é ser um discípulo, não é só carregar o nome do Senhor Jesus, não é só carregar o nome, mas é exatamente carregar o caráter, os frutos, o amor do Senhor Jesus Cristo. Isso é ser um discípulo. E como eu me torno um discípulo? Antes de Jesus dizer aos discípulos que eles tinham que vir a ele e depois serem pescadores de homens, o Senhor Jesus, antes dessa mensagem, antes desse convite, ele trouxe a mensagem do arrependimento. Ele disse, por exemplo, em Mateus 4,17, Jesus disse: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Isso é algo maravilhoso. Ele anuncia que o reino de Deus está vindo e que nós devemos fazer as pazes com esse rei, com esse reino, através do arrependimento. Eu gostei muito aqui de uma ilustração que os nossos irmãos usaram acerca de que a gente tem que entender isso de maneira literal. Imagine que um reino, que a rainha da Inglaterra vem com todos os seus exércitos para o Brasil, dominar o Brasil. E aí a gente fica assim pensando, qual seria a nossa atitude, sabendo que a Inglaterra tem mais recurso, mais força, mais armas? Como a gente lidaria com isso? Muitos iriam lutar e iam morrer, mas outros iam simplesmente se render. Eu recomendo que você se renda se isso acontecer, porque há ocasiões que é melhor se render do que lutar. Tem muitas ocasiões que não temos que lutar. Agora tem outras não, que a gente tem que se render, é mais fácil, é melhor. Então, olha o que Jesus está dizendo. Gente, se arrependa,
porque o reino de Deus está vindo. Não é a rainha da Inglaterra ou o rei da França, ou melhor, o presidente da França. Eu não sei como é o tipo de governo na França, né? Eu não sei. Não é qualquer governante terreno, mas é o reino dos céus. O Senhor dos céus está vindo com todo o seu exército. Arrependam-se. Ele anuncia esta mensagem. Arrependam-se. Rendam-se. Façam as pazes com esse rei, para que vocês sejam seus súditos. Nesse caso, Jesus estava convidando as pessoas para que vocês se tornem discípulos. É necessário primeiro que se arrependam dos seus pecados. Por que o arrependimento é tão necessário? Sabe por quê? Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Todos nós cometemos pecados que são ofensas contra esse rei que veio e que virá outra vez. E a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Por causa do nosso pecado, que é uma ofensa contra Deus, nós merecíamos a morte, a condenação. Mas olha o que esse rei fez. Veja só o que esse rei fez. Ele veio com seu poder, com a sua glória. Ele trouxe o seu reino e em vez de nos levar à condenação eterna, ele mesmo entregou o seu filho único, o seu único filho, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Nós pecamos contra esse rei. Ele poderia ter nos fulminado e nos entregado à morte, mas veja o que aconteceu, a maravilha de todas as maravilhas. O seu filho Jesus morreu no nosso lugar. A morte que nós merecíamos receber, o Senhor Jesus recebeu no nosso lugar. Ele comprou para nós o perdão e a salvação. Ele prova, como diz a Bíblia em Romanos 5,8, Deus demonstra o seu amor por nós. Em outras traduções diz que ele prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Na verdade, a pena de morte que deveríamos receber desse rei foi destinada a outra pessoa, o Filho do Rei, Jesus Cristo. É exatamente isso, meus irmãos. A pena de morte que eu deveria receber, Jesus recebeu no meu lugar. Jesus recebeu no meu lugar. E agora eu posso alcançar a salvação e o perdão dos meus pecados pela fé, pela graça. Isso é maravilhoso, não há nada que eu possa fazer para ser salvo. A minha salvação é porque Jesus morreu no meu lugar como pagamento dos meus pecados e através disso eu posso ser salvo. Então Jesus está dizendo, se vocês querem ser meus discípulos, vocês devem se arrepender, virar as costas para a sua antiga maneira de viver e andar agora em direção à vontade desse novo rei que chegou com as suas leis de amor e de misericórdia para cada um de nós. Como eu me torno um discípulo? Me arrependendo e me entregando ao Senhor de todo o meu coração para viver debaixo da sua autoridade. Ele é o Senhor da graça. Ele é o Senhor da misericórdia. Mas antes que a gente saia por aí errando e pecando como se a graça fosse uma permissão para a gente pecar, ele nos ensina na sua palavra. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Veja que coisa incrível. Ele diz, se você crer, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, ele é o Senhor da graça, mas ele também é o Senhor. Nas épocas bíblicas, a palavra Senhor tinha a ver com um título. Senhor era aquele que era dono de escravos. Senhor era aquele que era dono de grandes propriedades. Então, quando a Bíblia diz aquele que confessa Jesus como seu Senhor, a Bíblia está dizendo aquele que entende, aquele que sabe, aquele que crê que Jesus é o seu dono, é o seu proprietário, ou seja, a gente não faz mais o que a gente quer da nossa vida. Ele é o nosso dono, ele é o nosso proprietário. Ele nos comprou com seu sangue. Aquele que crê no Senhor dessa forma será salvo. Há muitos que se dizem cristãos, mas não seguem
o Senhor Jesus. Mas há outros que querem ser verdadeiros discípulos, verdadeiros alunos do Mestre, verdadeiros alunos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós dizemos Senhor, nós estamos dizendo Ele é o nosso dono, o nosso proprietário. E nós não podemos fazer nada a não ser se entregar e obedecer a Ele. Essa jornada de discípulos tem a ver com o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. E isso é algo maravilhoso. Esse nosso Deus é incrível. Eu estava lendo um livro hoje e esse livro falava algo a respeito do nosso Deus ser um Deus pessoal. Ele poderia simplesmente apertar um botão e resolver todos os problemas da humanidade, mas não é assim que ele trabalha. Quando ele veio resolver o problema do pecado, ele não apertou um botão, ele mesmo veio. Ele veio através de um relacionamento com a humanidade. Ele não quis simplesmente resolver um problema, ele veio se relacionar com a humanidade. Vocês sabiam que muitas vezes nós queremos resolver os problemas das pessoas sem nos relacionar com as pessoas. Queremos apertar um botão e queremos que tudo se resolva, quando na verdade a cura vem pelo relacionamento, a cura vem pela amizade e pelo discipulado. Muita gente entrega a sua oferta, muita gente entrega a sua contribuição ou a sua cesta básica e a pessoa vai embora com aquele alimento, pronto, acabou. A sua relação foi só uma relação de esmola. Mas o que transforma vidas é o auxílio da ajuda, o auxílio do amor, mas também o relacionamento e a amizade. É para isso que Deus nos chama através deste discipulado, para termos um relacionamento, uma amizade que pode nos curar, nos transformar e nos libertar. Essa é a vontade de Deus para os discípulos de Jesus. Então, em primeiro lugar, o que é ser um discípulo? Ser discípulo é ser um aluno, um aprendiz, um seguidor do Mestre. Não é simplesmente carregar o nome de Cristo e não fazer nada do que Ele manda, mas é seguir os seus passos para um dia se tornar como Ele, parecidos, semelhantes ao Senhor, nosso Deus. Segundo, como eu me torno um discípulo? Através do arrependimento, virando as costas para a minha velha maneira de viver e entregando a minha vida para o Senhor. Em terceiro lugar, eu preciso entender para que eu seja um discípulo que Ele é Senhor, ou seja, Ele é o meu dono, Ele é o meu proprietário, Ele me comprou com o seu sangue. Ah, se todos nós entendêssemos isso. Há muitas pessoas que têm Jesus como Salvador, mas não têm Jesus como Senhor. Eles querem um Salvador que faça tudo por eles, mas eles não querem fazer nada pelo Rei da Glória. Jesus não é só o Salvador, Ele é o Senhor, ou seja, Ele é o nosso dono, nosso proprietário. Isso é muito importante. Para que você seja um discípulo de Cristo, o custo é muito caro. Eu quero te incentivar a não desistir, porque o custo de ser um discípulo é muito caro. Há um texto sagrado em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, que nos conta a história de uma grande multidão que acompanhava Jesus. O que você faria se uma grande multidão entra na sua igreja? Bom, para não perder aquelas pessoas, eu tentaria agradar aquelas pessoas de alguma forma, né? Quem sabe deixar aquelas pessoas o mais confortável possível, porque é uma multidão entrando na nossa igreja, a gente não quer perder ninguém, não é isso? Mas eu vejo uma história diferente no ministério do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 14, versículo 25, a Bíblia diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser
o meu discípulo. Já imaginou um negócio desse, irmãos? A igreja está lotada, está cheia, Jesus está cheio de seguidores, mas de repente ele passa a peneira, começa a balançar o povo e a dizer: se vocês querem me seguir de verdade, vai te custar muito, vocês vão ter que me amar acima até da tua própria vida, acima do teu próprio conforto, acima da tua própria vida. Meu Deus, o chamado para ser discípulo nos custa tudo. E aí o Senhor continua dizendo: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Veja que chamado radical para aquela multidão. Se vocês não estiverem prontos a largar tudo por amor a Cristo, vocês não podem ser os meus discípulos. Assim era o apelo, o convite de Cristo para a salvação. Eu sei que hoje nós, muitas das vezes, pregamos um evangelho diferente, não é verdade? A gente promete tantas coisas para as pessoas, mas a verdade é que o discípulo de Cristo será cobrado a amar o seu mestre até mesmo acima da sua própria vida. No mundo em que vivemos, as pessoas só querem a primeira parte do Salmo 23, não é isso? Eu comentei isso com a igreja essa semana. O povo só quer a primeira parte do Salmo 23. O que diz lá no primeiro versículo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ah, como é lindo o Salmo 23. As pessoas dizem: ele é o meu pastor, nada me faltará. Mas eles só querem a primeira parte, porque o texto continua dizendo que o pastor nos levará por outros lugares que talvez a gente não queria ir. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O primeiro lugar que o pastor leva as suas ovelhas é para se alimentar de grama verde, se refrigerar nas fontes das águas, revelar o amor do seu nome, mas depois é necessário que essa ovelha cresça, amadureça, busque o Senhor com mais força, e o pastor permite que esta ovelha passe pelo vale da sombra da morte. Agora, o grande diferencial que nunca falta na jornada de uma ovelha é a presença do pastor. A nossa geração tem sido ensinada a amar o que o pastor tem para dar e desprezam a presença do bom pastor, que é Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Irmãos, quem precisa de bondade, quem precisa de misericórdia é quem certamente é incapaz. É quem certamente está passando por grandes dificuldades e lutas. Eu já ouvi alguns comentaristas bíblicos falando sobre este termo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Acerca de um costume que havia entre eles naquele tempo, de que quando alguém recebia um hóspede, aquele hóspede era completamente dependente ali do anfitrião, e os donos daquela casa tinham total responsabilidade por aquele hóspede. E a verdade é que há muitos comentaristas que dizem que aqueles hóspedes eles tinham que contratar seguranças
para levar o seu visitante até fora, até longe na cidade, para que aquele hóspede tivesse em paz. Tinham que contratar seguranças para levar aquela pessoa até fora da cidade. Era responsabilidade do anfitrião cuidar dos hóspedes daquela forma. E o salmista ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só até sair da cidade, mas vão me seguir para sempre. Vão me seguir para sempre. Isso é algo incrível, isso é algo maravilhoso. Então, a primeira parte da nossa resenha do nosso livro Multiplique é um livro acerca de discipulado, pequenos grupos, núcleos missionários. Ele nos ensina o que é ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Muito bom, essa é a primeira parte. A partir de segunda-feira, nós vamos continuar estudando este livro. Eu quero estudar esse livro todinho com vocês. A primeira parte já foi hoje. O que é ser um discípulo? Aqui tem várias perguntas. No momento da sua vida, você se chamaria agora mesmo um discípulo de Jesus? Por quê? O que prova na tua vida que você parece com Cristo? O chamado para ser discípulo é muito forte. Avalie o seu modo de seguir Jesus. Você pode dizer que o enxerga como seu Senhor, seu mestre, o seu proprietário, o seu dono? Isso é algo interessante. Quando você olha para a sua vida, você diria que o seu amor por Deus é demonstrado em suas ações? Você poderia listar quais ações suas realmente demonstram amor pelo Senhor? E aqui ele nos exorta algumas perguntas a medir o custo. Você está pronto? Porque vai te custar tudo. O bom pastor vai nos conduzir por onde ele quer que a gente vá, a trabalhar e a nos manter na sua santa presença. Glória a Deus. Eu quero desejar a paz para todos. Começamos hoje nossas resenhas, tá bom? Resenha é resumos de livros, tá bom? Eu sei que resenha também tem a ver com conversa afiada, com brincadeiras de amigo. Vamos fazer uma resenha aqui. Aqui, pelo menos no Nordeste, eles falam isso. Vamos fazer aqui uma resenha, uma brincadeira entre amigos, não é isso? Mas no nosso caso, resenha é resumos de livros que nós vamos estar estudando aqui pelo nosso grupo do Facebook, tá bom? Você pode também dar uma dica aí de um livro que você quer que a gente comente aqui, que vai ser uma bênção. Esse livro é o Multiplique, do Francis Chan, sobre discipulado 1 a 1, como discipular, muito maravilhoso, muito rico, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Nós já estamos aplicando já isso aqui na nossa base missionária aqui em Água Branca, está sendo uma bênção, e eu quero espalhar para todo lado a palavra do Senhor, nosso Deus. Se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar um link depois aqui, em algum comentário eu vou deixar o link aqui para você comprar esse livro direto da Amazon, chega na sua casa rapidinho, e para você estar estudando junto com a gente, vai ser uma bênção. Compre pelo nosso link. Eu sou o revendedor da Amazon. É uma forma também de você estar abençoando nossa vida aqui no campo missionário, tá bom? Deus abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque ser discípulo de Jesus vai custar tudo de cada um de nós. Eu sei que nós fomos ensinados, Pai, que o discipulado era apenas 13 lições da escola dominical. Mas quando olhamos para a Tua palavra, Senhor, discipulado custa a vida toda. Ser discípulo é para sempre, Senhor. Enquanto estivermos aqui, estaremos sempre e até na eternidade aprendendo de Ti mais e mais e mais. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Continua conosco, Senhor, e nos abençoa para que na segunda-feira, se o Senhor quiser, possamos estar novamente aqui aprendendo juntos a Tua palavra. Glória a Deus. Até a próxima, meus irmãos. A próxima aula vai ser sobre... Hoje foi o que é um discípulo, a próxima vai ser sobre a ordem para fazer discípulos. Vamos juntos, vai ser uma bênção. Deus abençoe. Vamos ver quem compareceu aqui, a nossa irmã Antônia compareceu aqui, a Pai do Senhor, minha irmã. A irmã Damiana também aqui se fez presente, glória a Deus. Muitos irmãos aqui, a irmã Márcia,
Irmã Márcia Cardoso, Deus abençoe ricamente todos vocês, meus irmãos. Vocês são uma bênção. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço em nome do Senhor.